Prova discursiva é o terror de um monte de gente. Mas hoje eu vou explicar tudo o que você precisa saber para fazer uma boa prova discursiva no concurso dos seus sonhos. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Guimarães e eu ajudo qualquer pessoa a estudar para o concurso dos seus sonhos, estudando apenas 3 horas por dia. Sim, isso é possível e eu te ensino aqui. Hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para poder estudar e fazer um concurso que tenha provas discursivas. Eu sei que prova discursiva é o terror de muita gente. E tem muito concurseiro que foge de concurso com discursiva como o diabo foge da cruz. Só que a verdade é que não tem mais muitas opções. Quase todos os concursos melhores agora cobram provas discursivas. Pelo menos uma dissertação. O concurso do Banco do Brasil já tem, né? Não tinha até um tempo atrás, e agora já tem dissertação. Outros concursos de nível médio, concurso para técnico de tribunal. Hoje é muito raro você ver um concurso em que não haja pelo menos uma dissertação para você fazer. E algumas vezes tem outros tipos de prova também. Além de dissertação, tem outros tipos de questões que eu vou te explicar daqui a pouco como funcionam. Eu quero, agora no início, te tranquilizar de uma coisa. Mesmo que você não seja bom em escrever, mesmo que a sua letra seja feia, sim, tem gente que tem esse problema. Mesmo que você tenha dificuldades para se expressar na linguagem escrita, eu quero te tranquilizar que é possível adquirir essas habilidades. O que acontece é que a gente estuda para concursos pensando muito na prova objetiva. A gente vai muito com a cabeça voltada para aquela prova objetiva, aquela prova em que você precisa estudar e obter uma determinada informação e recuperar essa informação no momento adequado e você marcar o X no lugar certo para encher o cartão resposta e beleza, missão cumprida e tal. Quando tem prova discursiva, essa prova te exige um novo conjunto de habilidades, que é a habilidade de não apenas compreender aquilo que você estudou, mas de saber reproduzir, de saber explicar aquilo e de explicar para uma pessoa que você não conhece, que você não tem ideia de quem seja, que é o examinador, né? A pessoa que vai corrigir a sua redação, a sua questão discursiva. Então, isso gera um desconforto grande, isso gera medo, ansiedade, principalmente em pessoas que não tiveram uma formação mais voltada para a produção de conteúdo escrito. Então, a galera que fez faculdade aí da área de exatas, tal, muita gente chega com medo de escrever. Muita gente chega e diz, professor, eu não sei como escrever, eu não sei articular as ideias no papel e tal. Mas isso é uma coisa que a gente aprende. Uma criatura que é capaz de estudar cálculo 1, 2 e 3 na faculdade é capaz de aprender a colocar as ideias no papel. E vice-versa. Tá? Os seres humanos são versáteis. Você é um ser humano, você é uma pessoa capaz de aprender qualquer coisa que você quiser. Para alguns vai ser um pouco mais fácil, para outros nem tanto. Mas é possível que você aprenda. Minha missão hoje é te mostrar qual é o bicho que você vai ter que combater na hora de resolver a sua prova discursiva. Onde é que está o problema e como você vai traçar uma estratégia para estudar para essa prova, para se preparar, para estar pronto para essa prova discursiva. E lembre-se, desde o início, que mais ainda do que nas questões objetivas, na discursiva, treino é tudo. Resolução de questões é tudo. Existe pouco estudo para ser feito e existe muito treino para fazer. E é por isso que esse perfil um pouco diferente gera um desconforto em quem não tem esse hábito da escrita. Porque a primeira vez que você vai pegar e fazer uma redação e se expressar ali naquele papel em branco, é um negócio que é desconfortável, bate um desespero, bate uma preocupação. Mas você deve entender que essa preocupação é normal e é assim com muita gente. E ao longo do tempo, depois de escrever várias e várias e várias vezes, você vai ficando bom naquele negócio. Eu prometo, não existe ninguém que é condenado a não saber escrever. Qualquer pessoa pode ficar boa nesse troço se treinar o suficiente, se fizer o que precisa ser feito. Mas quais são, então, as competências necessárias para resolver uma boa questão discursiva? Eu não sou professor de português, não tenho formação nessa área, mas eu sei muita coisa sobre concursos públicos e já fiz vários concursos que tinham questão discursiva. Na minha visão, o mais importante é que você tenha coerência e coesão no seu texto. Até erros gramaticais, erros de concordância ou de ortografia, eles, claro, vão tirar uma pontuação da sua prova, mas eles não vão destruir a sua questão discursiva da maneira que a falta de coerência e coesão pode fazer isso.
Então, antes de se preocupar com o tema ou com uma ortografia, uma gramática perfeitas, você deve se preocupar em conseguir colocar suas ideias no papel de forma coerente. E qual é o jeito de fazer isso? É muito simples. Você precisa criar um esqueleto da sua questão antes de resolver. Então, antes de colocar no papel a caneta e começar a escrever, você precisa tirar as ideias da sua cabeça e criar uma estrutura simples. Essa estrutura você vai colocar em formato de tópicos ali. Você pega o seu lápis, caneta, enfim, e escreve lá, né, no papel, no rascunho, uma estrutura de tópicos que faça sentido. Olha, essa ideia leva para aquela outra, eu vou começar falando isso, depois eu vou entrar naquilo, vou trazer esse dado, essa informação e vou arrematar daquela forma. E beleza, isso já vai ajudar demais você a escrever um texto que seja coeso, que seja coerente, que seja inteligível, né? Quando o examinador pegar o seu texto para ler, ele vai compreender as suas ideias, vai compreender o que você quis dizer. Beleza, passado esse ponto, você precisa também entender que existem diferentes modalidades de questões discursivas. Nem todas as discursivas são iguais, e os concursos têm uma certa variedade da maneira como essas questões são formuladas e do que são cobradas. O princípio básico é que você precisa ler o edital, porque no edital vai ter uma previsão de como essa questão vai ser elaborada. Então, se é uma dissertação, se é uma discursiva direta, se é uma peça técnica, se é um parecer, isso vai estar escrito lá no edital e você já vai saber de antemão. E depois de ver o que está lá no edital, é você entender qual é a estrutura básica dessa modalidade discursiva que vai ser cobrada. Além disso, você precisa ter muita atenção na hora de resolver questões no comando da questão, porque a banca diz muito claro o que ela quer. Ela vai dizer lá, redige um texto dissertativo argumentativo em que você vai abordar os seguintes tópicos, e tem lá os tópicos. As questões discursivas, às vezes, assustam, e quando eu pergunto para as pessoas, frequentemente quem está assustado, está apavorado, nunca nem olhou o comando de uma questão discursiva. Porque essas questões, na maioria das vezes, elas não são tão abertas e nem, vamos dizer assim, tão secas quanto você imagina que elas sejam. Frequentemente, a banca vai trazer para você um texto motivador, né, um parágrafo, um texto, uma figura, ou tudo isso junto, e ela vai te dar, algumas vezes também, a estrutura de tópicos em que você vai precisar desenvolver as suas ideias. Eu analisei recentemente a banca, foi a FGV, né, com a discursiva do TCE Amazonas. Se você olhar a discursiva do TCE Amazonas, você vai ver, vou botar o link aqui embaixo, né, você pode clicar e dar uma olhada lá, você vai ver que a banca deu, inclusive, a estrutura de tópicos. Ela falou lá, redige um texto assim, 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 que aborde os seguintes tópicos. Aí tinha, se não me engano, 6 tópicos lá, dizendo isso, aquilo, aquilo outro. Então você já tem um guia, já tem um esqueleto ali pronto, você não precisa nem fazer o que eu expliquei antes. Você já tem um esqueleto ali, né, que vai te permitir responder aquelas 6 perguntas e você vai ter um texto pronto. Mas beleza, qual a diferença entre essas modalidades de questões discursivas que vão aparecer na sua prova? Eu vou falar agora para você das principais modalidades, mas eu quero te lembrar que essas não são as únicas, tá? Existem outras modalidades que também aparecem em concursos, mas aparecem muito raramente, geralmente em concursos muito específicos. Por exemplo, concurso para juiz. Todos os concursos para magistrado, ele tem uma prova de sentença, que o candidato tem que redigir uma sentença judicial. Então isso aí só cai em concurso para juiz. A prova de sentença só cai em concurso para juiz. Nem faria sentido cair em outro lugar. Outro exemplo, né, concursos para consultoria legislativa. Muitas vezes esses concursos têm provas discursivas bem diferentonas, que exigem que você escreva uma proposição, um discurso para um parlamentar, alguma coisa assim. Isso é normal também nesse tipo de concurso, mas são muito raros e só aparecem mesmo nesses concursos para consultoria legislativa ou para analista legislativo algumas vezes. Mas na maioria das vezes, o tipo de questão discursiva que vai aparecer no seu concurso gira em torno de 3 possibilidades. A primeira e mais comum de todas é o texto dissertativo,
que é aquele texto que você aprendeu a fazer no ensino médio. Ah, professor, eu fui um vagabundo no ensino médio, eu só criei consciência que precisava estudar depois que eu já era adulto. Beleza, mas alguma coisa você vai lembrar desse texto dissertativo, das redações que você fez nas suas provas da escola, no vestibular que você fez, no Enem, seja lá onde for. É um texto que normalmente tem algo entre 20 e 30 ou 35 linhas, e nesse texto você desenvolve uma ideia, você desenvolve uma argumentação e você deve chegar a uma conclusão. Essa argumentação, essa introdução e essa conclusão vão estar relacionados, óbvio, ao tema que a banca examinadora deu para você escrever. Então você tem que partir do comando da questão e desenvolver um texto. No texto dissertativo existe uma estrutura clássica, né? Deco, coloca aqui do lado a estrutura clássica, por favor, que é, primeiro vem a introdução, depois vem o desenvolvimento e depois a conclusão. Tem quem goste de escrever dessa forma em 3 parágrafos, né? Um parágrafo de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Mas o mais comum é fazer em 4. Um de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Dessa forma, você vai desenvolver a sua ideia, né? E aí, na introdução, você vai trazer alguns dados, algumas informações que são básicas para explicar o problema que você vai estar se propondo a resolver. No desenvolvimento, você vai discorrer sobre o conteúdo, né? Sobre essa matéria, sobre esses pontos, e na conclusão, você vai arrematar, né? Geralmente a gente faz isso retomando o que foi trazido na introdução e chegando a uma ideia mais bem formatada, mais bem organizada. Esse é o texto dissertativo que, acredito eu, seja a mais comum das modalidades de questões discursivas que aparecem em concursos, inclusive em concursos públicos de alto nível, frequentemente são dissertações, né, as questões discursivas que aparecem. Quando aparece dissertação, geralmente é uma só e acabou. Só que tem um outro tipo de questão, que é a questão discursiva direta, ou seja, é uma questão aberta, mas que você deve responder de forma direta a uma pergunta elaborada sobre os temas que você estudou. Então, a banca geralmente vai dar para você algo entre 5 e 15 linhas, né? O comum é ter 10 a 12, né? Isso é o mais comum, e ela vai simplesmente fazer uma pergunta sobre um ponto específico do edital. Ela vai te perguntar, por exemplo, quais são as modalidades de licitação, quais são as diferenças entre elas. Ela vai te perguntar, por exemplo, quais são os tributos que estão previstos na Constituição Federal. Vai perguntar sobre a composição de um determinado órgão colegiado. Ou ela vai pedir para você explicar um determinado conceito com um pouco mais de detalhamento. Essas questões, elas são simples de responder, só que elas têm um outro lado, que é, se você não souber do que a questão está falando, é muito difícil você ter algum aproveitamento, é muito difícil você ganhar alguma pontuação. É que ele não tem para onde enrolar. Se você não souber do que a banca está falando, aí a coisa fica difícil, o negócio aperta para você. Em que concursos aparece esse tipo de questão? Por exemplo, no concurso do Tribunal de Contas da União, tradicionalmente, a gente tem a cobrança de algumas questões discursivas diretas, dessa forma. Outros concursos também, o exame de ordem da OAB, ele também tem um número de discursivas diretas lá. Enfim, tem outros concursos também que cobram. Não é o mais comum é a dissertação, né? No caso do TCU, você tem discursivas diretas e você tem também uma peça técnica, que é a terceira modalidade de questão discursiva que eu quero tratar aqui com você. Na realidade, peça técnica não é uma modalidade. Ela envolve uma série de diferentes possibilidades. Ela pode ser uma nota técnica, às vezes ela é só chamada de peça técnica, pode ser um parecer, pode ser um monte de coisa, mas a estrutura é sempre a mesma. Tá? Você precisa lembrar disso. A estrutura é sempre a mesma quando a gente está falando de uma peça técnica. E que estrutura é essa? Você tem, coloca aqui, Deco, por favor, obrigado. Você tem uma parte que é o relatório, ou seja, é a parte que trata dos fatos, do que aconteceu, da situação que está sendo posta para a sua análise. Você tem uma segunda parte que é a análise ou desenvolvimento, que você vai fazer a aplicação da norma àquele fato que é trazido para você naquele momento. E você tem uma terceira parte que é a conclusão. O que eu sempre explico é que a primeira parte a gente pode começar com trata-se de.
Então, se, por exemplo, a situação que a banca trouxe for uma consulta feita por um cidadão, então você vai colocar lá, trata-se de consulta feita pelo cidadão tal acerca de tema assim, 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 só os fatos você vai relatar ali. Na parte da análise, você vai aplicar o direito àqueles fatos. Ou seja, você vai dizer qual é a norma aplicável e como essa norma deve ser aplicada àqueles fatos naquele momento. Você vai falar da portaria X, do decreto Y, da lei tal, que se aplica àquela situação por causa disso, disso, daquilo, dos elementos que você está enxergando ali. E na conclusão, a gente tem o diante do exposto. Né? Você pode começar a conclusão dessa forma. Diante do exposto, e aí você faz a sua proposta. Né? Se for um parecer, por exemplo, né, você faz uma recomendação. Diante do exposto, recomenda-se que seja adotada essa e aquela providência, tal, 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 assim, assim, assim. Essa aqui do lado é a estrutura básica de uma peça técnica. Beleza, então. Expliquei para você as estruturas básicas, expliquei para você essas 3 modalidades mais comuns de questões discursivas, e agora você deve estar se perguntando o seguinte: beleza, professor, consegui entender a diferença aqui de maneira geral, claro, do jeito que dá para eu explicar em um vídeo, né, aqui no canal, mas como é que eu estudo então para essas coisas? Como é que eu estudo para essas questões discursivas? E aí a gente entra num outro ponto, que é quais são os temas que são cobrados nas questões discursivas normalmente, né? Nas provas, quais são os temas que são cobrados. E, salvo raríssimas exceções, são os mesmos temas que você está estudando para a prova objetiva. Em alguns casos, a banca restringe, ela diz, olha, na prova discursiva vão ser cobrados somente os temas da parte geral, somente os temas da parte específica. Né? Somente os temas da matéria A, B e C. Salvo raríssimas exceções, é desse jeito que se comporta o edital em relação às questões discursivas. Então, eu devolvo a pergunta para você. Existe uma maneira de você estudar que é diferente do que você já tem feito até agora para poder resolver essas questões discursivas? É preciso fazer uma coisa diferente em relação ao conteúdo das questões? A resposta é não. Se você está estudando para a prova objetiva, você também está estudando para a discursiva. O conteúdo é o mesmo. Não existe um estudo específico de conteúdo para discursivas, a não ser que o seu concurso seja uma exceção a essa regra, que cobre certas matérias só na prova discursiva. Mas isso são exceções. Existe, mas são exceções. Não são comuns, né, esses concursos. Então, para a gente poder fazer isso, para a gente poder estudar esse conteúdo, o que é que a gente precisa compreender e que diferença isso vai fazer no nosso ciclo de estudos? Simples. Já que o conteúdo você está estudando, o que você precisa dominar agora é a forma. O geral da forma você já compreendeu com o que eu trouxe aqui. Eu mostrei para você quais são os tipos de questões discursivas mais comuns e como elas aparecem em prova. Mostrei a estrutura básica, inclusive, né, da dissertação e da peça técnica. E agora, como é que você junta uma coisa com a outra? Como é que você pega o conteúdo e junta com a forma e você aprende a produzir uma questão discursiva de qualidade? Treinando. É isso que você precisa fazer. Você precisa treinar a resolução de questões discursivas. Se isso for um problema sério para você, se você tem muita dificuldade para se expressar na linguagem escrita, eu recomendo que você faça isso desde o início dos seus estudos. Desde o começo. Se você já vai fazer um concurso que tem prova discursiva, você tem certeza, né, não tem para onde correr, e que isso é um problema para você, então já começa do início. Já resolve ali uma por semana, acho que uma por semana é suficiente, né? Se for uma dissertação ou uma peça técnica. Começa resolvendo as provas anteriores do seu concurso. Começa resolvendo provas de concursos que estão num nível semelhante, que sejam da mesma banca examinadora, que sejam do mesmo nível, que tenham uma remuneração parecida. Porque esses concursos vão atrair pessoas parecidas com você. Então o nível ali da prova vai estar semelhante. Ah, professor, vale a pena contratar alguém para corrigir minhas questões discursivas? No nível mais avançado, acredito que sim. Se você tem dificuldade, se isso é um problema, né, um desafio para você, sim, vale a pena você contratar alguém, mas vai com calma, tá? Vai com calma. Primeiro escreve algumas vezes, faz algumas vezes, você compara o seu texto com o espelho de correção, que na maioria das vezes a banca examinadora, ela disponibiliza lá no site, então você pode baixar o texto, né, do padrão de correção, você vai saber o que é, então, uma questão nota 10, você pode comparar com a sua, ver onde você está acertando, ver onde você está errando. Mas o mais importante, assim, o que eu quero que você saia daqui compreendendo, sem dúvida nenhuma, é que você precisa treinar.
o que vai te levar à perfeição, o que vai te levar à habilidade de criar uma questão discursiva, né? Criar uma resposta com qualidade, é o treino. Não é assistir vários vídeos, não é ler vários materiais, não é. É o treino que você vai fazer. Então, o conteúdo você já está estudando para a sua prova objetiva. E a forma você já conhece, você pode colocá-la em prática, tá bom? Recomendo também que você contrate alguém, se for o caso, né, para corrigir, para te ajudar nisso, para te dar orientações mais detalhadas, né? Algumas vezes prova discursiva é realmente um desafio para a pessoa e beleza, a gente encara os desafios de frente, a gente vence as nossas deficiências até conseguir alcançar o cargo dos sonhos, né? Aquela estabilidade que você tanto sonha, que você tanto está procurando, tá? Para encerrar os trabalhos aqui neste vídeo, eu quero dar uma palavra com quem tem dificuldades em ortografia, gramática, né? A pessoa que escreve errado, é isso, né? A pessoa que escreve errado e tal. Olha, gente, eu tenho uma experiência com isso que é interessante. Eu nunca tive grandes dificuldades para escrever, esse sempre foi um ponto forte para mim, né? Não era uma dificuldade, mas quando eu fiz o concurso da CGU, eu perdi pontos, né, nessa parte de gramática por uma questão boba e que eu simplesmente não sabia que precisava fazer, que era assim, ó. Geralmente a gente lê textos e quando os textos têm uma palavra escrita em língua estrangeira, ela vem em itálico, né? Quando a gente está lendo o livro, né, e tal, o texto, seu PDF deve estar assim também. A palavra vem em itálico. E quando a gente escreve um texto corrido, a gente pode, como a gente não consegue fazer itálico, né, no texto corrido, a gente pode substituir o itálico pelas aspas. Né? Eu não sabia disso quando eu fiz o concurso da CGU. E olha, eu estou falando de um concurso em que eu passei em segundo lugar. Né? Eu estava muito bem preparado, mas eu perdi uma pontuação porque eu escrevi a palavra accountability sem aspas. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não teria a nota máxima da discursiva por causa disso. Então sempre há algo que a gente pode fazer para melhorar. A gente sempre pode progredir, a gente sempre pode ir além no nível que a gente está, né, em relação ao estudo e à preparação para a prova discursiva. E é por isso que eu recomendo tanto que você treine, tá? Não pare de treinar, não pare de escrever. Não precisa fazer todo dia, porque às vezes a gente fica meio apavorado com algo que é um desafio, né, que, enfim, algo que é diferente para a gente, e a gente fica querendo, não, agora todo dia eu vou estudar isso aqui, agora não sei o quê. Calma, calma. Porque, na maioria das vezes, as discursivas, elas não valem tantos pontos assim, quando comparados ao geral da prova. Então, não adianta também você ficar lá todo dia, e terminar negligenciando outras matérias que valem a mesma coisa ou mais do que aquela prova discursiva. Agora, vale a pena você ter uma constância. Vale a pena você ter uma... como é que eu posso dizer? Uma rotina em que a produção do texto esteja dentro do seu ciclo de estudos. Que o seu ciclo de estudos já traga aquela previsão de produzir aquele texto uma vez na semana, no dia tal, na hora tal, com base em critérios que você adota para definir provas discursivas anteriores ou questões de outros concursos. Isso é fundamental para que você tenha a segurança necessária de chegar na prova e resolver uma questão discursiva sem se desesperar. E outra pergunta que sempre surge é a seguinte: professor, eu devo começar a prova pela discursiva ou eu devo começar pela objetiva e passar para a discursiva depois? Ora, essa é uma questão muito pessoal, muito delicada, né? Sempre, enfim, né? É uma coisa que sempre deixa a gente pensando e tal. Mas a minha recomendação para você em relação a isso é que você faça primeiro o que te deixa mais confortável. Aquilo em que você olha e diz, nisso aqui eu sou bom, você comece por ali. Em alguns concursos, já as discursivas e objetivas não são feitas, né, no mesmo momento. Algumas vezes você tem um outro dia só para discursiva, ou você tem blocos diferentes de prova em que você faz uma discursiva com algumas objetivas, depois faz outra discursiva com outras objetivas. E a minha recomendação é que você comece por onde seu coração mandar. Vá com calma e comece por aquilo em que você fica mais tranquilo. Então você fica mais tranquilo na discursiva, esse era o meu caso. A discursiva sempre para mim era uma coisa legal de fazer. Eu ficava ali, a discursiva, né, geralmente minha nota é boa e tal, então eu vou começar pela discursiva. O perigo disso é só você ter que tomar cuidado com o tempo, né? Tem que medir bem o tempo para você não ser traído pelo tempo que você gasta naquilo em que você já é bom, naquilo em que você geralmente tem um bom resultado e termine deixando pouco tempo para aquilo que é mais desafiador para você. Mas você sabe quais são essas matérias, você sabe
como começar por algo que te deixa mais tranquilo, mais confortável. E essa é a minha recomendação. Se você tiver dúvidas sobre questões discursivas e quiser me perguntar alguma coisa, pode deixar nos comentários aqui embaixo. E eu estou sempre à sua disposição também lá nas outras redes sociais, sempre, né, como Prof. Paulo Guimarães. E se você quiser falar comigo, pode mandar direct. Enfim, eu estou sempre à sua disposição, tem caixinha de pergunta aberta nos stories todo dia. Enfim, estou aqui para você. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima.